Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson, seja bem-vindo ao canal Leituras. E hoje eu queria contar para vocês que nessas férias eu tô lendo aqui o livro O Idiota, escrito pelo Fyodor Dostoiévski, né, da editora 34, tradução do Paulo Bezerra, diretamente do russo, e com os desenhos aqui antigos, né, do Osvaldo Goeldi, né? Se você quiser contribuir com o canal, os links estão na descrição aqui embaixo. São desenhos que procuram retratar as cenas do romance. Não sei se feito em xilogravura, uh, mas assim são bem bonitos. Tem tudo a ver assim com esse romance psicológico do Dostoiévski e ficou assim bem bonito essa edição aqui. Bom, nesse romance, Dostoiévski ele resolve tentar contar a, a história de um ser humano perfeito, vamos dizer assim, um ser humano idealizado, né? Um ser humano que encarna as virtudes. E é muito difícil fazer isso, ele demorou para fazer isso. E ele tomou como modelo disso Cristo, né? Então, não que ele vá contar a história de Cristo ou de uma pessoa que é igual a Cristo, porque não se trata de um redentor, né? Mas assim que tem essa bondade, essa mansidão, essa doação ao próximo, né? E essa pessoa aqui no romance é o príncipe Mishkin, né? Esse romance se passa no século XIX, em São Petersburgo, na Rússia, e vai contar a história do príncipe Mishkin aqui como encarnando aquela pessoa que é, nega o seu próprio eu, o egoísmo, em favor do próximo, né? Bom, o Paulo Bezerra ele faz algumas observações. Ele diz que nesse romance há uma maior participação do narrador. Eu ainda não senti isso, terminei o terceiro capítulo e eu vi muitos diálogos assim, com pouca participação do narrador. Ele fala também aquela característica da polifonia, né, já apontada pelo estudioso de Dostoiévski, né, o Mikhail Bakhtin, onde os personagens não são um pretexto pro narrador expor suas ideias, né? Mas cada personagem tem uma vida própria, tem um jeito de se expressar, tem uma racionalidade e você sente que são figuras únicas, né? Tem um psicológico próprio, né? Bom, então, além do narrador e dessa polifonia, né? Ele fala também que o IJ é marcado por uma forte oralidade. E ele atribui isso a duas coisas. Primeiro, ao caráter epilético do príncipe Mishkin, na maneira de se expressar, então, e também ao caráter humanista dele, de querer contar de um só fôlego, com uma certa sofreguidão, com uma justa posição de ideias semelhantes, o que se passa com ele ou como ele percebe as pessoas ao seu redor, né? O autor aponta que essas características podem é, ter parecer que o romance foi mal escrito, né? Como se não tivesse tido um cuidado do escritor em retrabalhar o romance e ter escrito assim de uma única vez, né? Mas na verdade isso não é a característica do escritor, mas sim do narrador e do protagonista, né? É, bom, como eu falei, nesse romance ele procura retratar então a perfeição, o ideal de perfeição do ser humano, né? Ele aponta também para uma característica de filo-eslavismo com que Dostoiévski flertava, ou seja, da Rússia se auto-identificar mais como um país oriental do que ocidental, o seu catolicismo mais próximo do misticismo ortodoxo do que do racionalismo romano, é, e também uma certa aversão ao progresso da tecnologia, das fábricas, e um romantismo assim, né? É, ele aponta também que o tema do valor supremo da vida humana perpassa toda a obra.
e também que o tema do dinheiro, né, aparece com recorrência nas obras de Dostoiévski, e onde o dinheiro, na verdade, ele acaba sendo assim a quem possui, tendo a tendência, a tentação de ser despótico, e a quem não possui a tentação às vezes de ser um bajulador, né, e cair numa indignidade para conseguir dinheiro, né. Ele também comenta brevemente o contexto em que foi escrito esse romance. Foi escrito em 1867, quando Dostoiévski estava casado com sua segunda esposa, Anna Grigorievna. Esses nomes russos, eles têm muito, assim, proparoxítonas, né? E são nomes diferentes. E eu não estou muito acostumado a pronunciá-los. Então pode ficar bem esquisito, assim, né? Mas o fato, então, é que ele havia ganhado um dinheiro de um jornal chamado Mensageiro Russo, onde ele escreveria esse romance em formato de folhetim, né? E aí por 4 anos, onde ele viajou de 1867 a 1871 pela Alemanha, Áustria, Suíça e Itália para escrever esse romance. Bom, gente, se vocês acharem interessante, deixem aqui nos comentários abaixo. Se vocês gostariam que eu fosse falando capítulo a capítulo desse romance, não sei se inteiro, mas pelo menos fazendo algumas análises, né? E eu também quero dizer que eu estou preparando um livro do Platão para publicar, que é o Gorgias, né? Mas é um livro meio longo e eu estou fichando ele para poder, assim, tentar fazer um vídeo mais curto, né? Contando todo ele, né? Bom, um abraço para todos vocês. Se a gente não se vê ainda novamente até o final do ano, eu desejo para todos aí um bom fim de ano e um bom início, né, de 2020 para todo mundo, com bastante sucesso, saúde e que seja um ano aí de vitórias, né? Um abraço para todos. Tchau, tchau.